Eu tô gravando mais um vídeo dentro do carro. E isso é a prova do porquê que eu não tô conseguindo colocar vídeo com a frequência que eu gostaria aqui no canal. Aparentemente, a minha vida está uma loucura. Olá mundo, eu sou a Marina Minari, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente tá falando agora bastante de neurodiversidade, autismo e eu também faço alguns tutoriais de vida prática, de reformas. Dá uma olhadinha aqui pelo canal depois. E se você gosta de algum desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui também e ativa o sininho de notificações. Hoje a gente tá com a participação especial aqui do Oliveira, que é o nosso pet. Eu tô aqui na frente do pet shop esperando dar horário, porque aparentemente eu cheguei muito cedo e ele vai tomar um banho agora, como vocês podem ver, tá chovendo. Eu resolvi começar a gravar esse tipo de vídeo contando algumas situações, porque quando eu tava procurando saber do diagnóstico do Samuel e eu só encontrava vídeos de especialistas, de médicos, psicólogos, o que a gente mais vê em relação ao autismo é como ele se manifesta, quais são as estereotipias, quais são as características, e é uma coisa muito engessada. Sabe, eu comecei a perceber que essas características e esses detalhes, eles são muito mais internos do que externos. Então eu andei pensando a respeito disso e coisas que eu não encontrava, eu resolvi fazer. Poucos canais fazem isso, de mostrar situações do dia a dia. Eu acho que isso muitas vezes pode ajudar tanto quem ainda está procurando o diagnóstico, quanto aquela família que realmente recebeu o diagnóstico e fica sem saber o que esperar, né? Então, eu não sei ainda como que vai ser o nome dessa série, provavelmente já está aqui no título do vídeo, mas eu vou começar a contar alguns pequenos casos que acontecem no nosso cotidiano, para que você também se identifique e perceba que nada é um bicho de sete cabeças, que tudo tem alguma forma da gente superar e muitas vezes é apenas compreensão. O que eu vou contar hoje aconteceu essa semana. Eu queria ter gravado no dia. Na verdade, eu tive a ideia de fazer esse quadro no mesmo dia, porque eu falei, poxa, isso é uma coisa que eu gostaria de ter sabido antes e eu poderia contar esse caso e ajudar outras famílias, né? O Samuel tá fazendo as terapias na parte da tarde e é numa cidade vizinha, a gente leva uns 30 minutos para chegar lá. Então, a gente vai para essa cidade todo dia que tem terapia. E aí, nesse dia, a gente tinha ido cortar o cabelo dele de manhã. Ele já tava pedindo, ele não gosta, o cabelo começa a cair no olho, ele já pede para cortar. Então, eu levei ele para cortar o cabelo. Ele já acordou um pouco mal-humorado, vamos dizer assim. Pronto, agora o Oliveira já entrou no banho. E aí o que aconteceu foi assim, eu mandei uma mensagem então pro barbeiro, né, que corta o cabelo dele, e falei que o Samuel não tava muito legal, se tinha problema de chegar um pouquinho mais tarde, porque eu faço tudo com horário marcado, é o mesmo rapaz que corta o cabelo dele já sabe das questões sensoriais dele, enfim. E ele falou assim que não tinha, se fosse atrapalhado, disse que levaria no dia seguinte. Ele disse que não tinha problema, até tal hora ele estaria livre, sozinho. Aí o Samuel tomou então o café da manhã, ele foi ficando mais tranquilo e a gente foi. Quando chegou lá, tinha um rapaz cortando o cabelo já, porque é óbvio, né? Se ele tava livre, alguém chegou, então ele atendeu. Também não foi culpa dele nesse caso. Mas pra você ver como são pequenas coisas que vão somando. Aí a gente esperou talvez uns 25 minutos. Não chegou a ser meia hora, não, mas a gente esperou bastante. E tava vazio lá, né, o barbeiro, mas ele não foi atendido na hora que ele chegou, que era o que ele tava esperando. Aí tudo bem, foi a vez dele. Ele cortou o cabelo dele, foi tudo tranquilo, ficou assim, ó, o corte. E sem problema nenhum. Eu já tinha combinado com ele, né? Falei, vamos comprar um lanche para você levar para a clínica, porque ele passa a tarde lá, então à tarde ele também faz um lanchinho e tal. Aí a gente foi, atravessou a rua, do outro lado tinha um mercadinho, ele escolheu o lanchinho dele. Fomos para casa. Quando a gente chegou em casa, parei o carro pra gente descer e é aí que vem os pequenos detalhes que a gente precisa estar muito ligado para entender. Ele gosta de apertar o botão do elevador. Quando estamos só nós, a nossa família, eu, o Jorge, o Theo, junto com ele, a gente já sabe que ele gosta de apertar o elevador, que é um lance dele. É o lance dele apertar o botão do elevador para chamar o elevador. Quando a gente chegou no elevador, já tinha um rapaz esperando. Por conta da pandemia, a gente está evitando até de ficar pegando elevador com mais pessoas. Como tava só eu, os meninos, mais esse rapaz, a gente entraria no mesmo elevador, né, junto. Mas o rapaz apertou o botão do elevador. Samuel tava de máscara. E esse rapaz falou, como é seu nome? Como as pessoas costumam fazer com criança, né? Eu já tava um pouco cansada também de toda essa readaptação aí do dia, que já não tinha sido como a gente tinha programado, Samuel acordar mais tarde. E o Theo só olhando. Aí o Samuel ficou muito bravo. Eu vi na cara dele na hora que ele já tinha ficado bravo.
porque o rapaz apertou o botão. E eu já tava ali pensando na minha cabeça, como que a gente vai fazer, né? Será que eu deixo o rapaz subir primeiro, depois a gente aperta? Porque eu já estava me antevendo que isso poderia gerar algum desconforto nele, mas eu fiquei quieta para ver primeiro como ele ia reagir. Aí o rapaz apertou, ele ficou meio bravo e o rapaz começou a puxar papo com ele. Ele não queria responder nada, porque ali naquele momento ele já tinha ficado bravo, porque o cara apertou o botão. O botão é dele, ele que aperta o botão. Então o rapaz não sabia disso, obviamente, também não é culpa dele, mais uma vez, né? E eu também tenho tentado observar os cenários para que eu não precise ficar em todas as situações sociais. Ah, ele é autista. Ah, é assim porque ele é autista. Ah, não, não, não. Então eu tenho tentado me controlar. Não tenho a menor vergonha do diagnóstico dele, não tenho o menor problema de falar a respeito disso, inclusive estou aqui na internet. Mas eu não acho que seja sempre necessário. Às vezes é cansativo até pra gente ter que ficar justificando as situações, né? Então eu fiquei quieta para ver o que ia acontecer. Quando o elevador chegou, o rapaz começou a perguntar o nome dele e ele não queria falar. E ele falou assim: Ah, mas eu tenho um netinho, ele tem o seu tamanho. Ele fala o nome dele. Aí ele começou a comparar. E nisso eu comecei a ficar incomodado. Mas estava todo mundo quieto: Samuel calado, Theo calado e eu calado. Entramos no elevador e o Samuel, fazendo assim, já apertou um andar que não era o nosso. Por acaso era o andar do cara. Aí o cara achou que era uma gracinha, haha. E lembrando que, além de tudo, a gente tá de máscara. Aí eu falei, o do senhor é esse número? Ele falou, é. Eu falei, então aperta o nosso, filho. Ele falou, eu não vou apertar nada agora. Ninguém vai pra lugar nenhum. Então eu percebi que ali ele já tinha começado a ficar irritado. Falei, olhei pra cara do Theo, falei, vamos deixar. Aí eu falei pro Theo, aperta o nosso pra gente descer logo, qualquer coisa depois a gente resolve. Resultado, ele tava muito bravo, ele começou a falar umas coisas, o cara não entendeu direito, saímos do elevador e ele já começou a querer chorar. Falei, vamos entrar em casa, isso porque eu tava com o horário também contado para eles almoçarem, pra gente sair pra clínica, que é na outra cidade. A gente entrou em casa, o Theo abriu a porta, ele não queria, não é pra entrar. E aí ele já começou a manifestar que ele tava muito incomodado. Eu já sabia que ele tava incomodado lá embaixo, só que eu ainda precisava ver como que ia lidar essa situação. Você vê, para famílias neurotípicas, isso pode ser uma bobeira. E para famílias que não sabem, de repente, de um diagnóstico, pode ver como birra. Esse momento não era birra, sabe? Então a gente tem que aprender a identificar e sentir. A sensibilidade tem que ser muito maior. E aí perceba, essa é a diferença. O que vai vir agora é a diferença que vai resolver se a sua criança vai entrar em crise ou se você vai conseguir dar uma controlada. Por mais que você tente ajudá-la a se regular, se ela ainda não tem esse autocontrole, pode ser que mais pra frente no dia essa desregulação apareça de novo. Mas concluindo aqui, a gente entrou em casa, ele não queria que ninguém entrasse, ele queria voltar para refazer, porque o ritual dele é apertar o botão, a gente entrar, vai conversando, é ele que aperta o botão, esse é o ritual dele. E parece uma coisa tão boba, mas faz todo sentido dentro da cabeça dele. E aí eu abaixei na altura dele pra tentar ver se, né, vamos almoçar. E depois quando a gente sair, você aperta o botão. Ele falou, eu não quero mais, eu vou lá na casa desse cara. E aí ele vai ver só. E eu já vi que ele tava virando toda essa bola de neve. Aí na minha cabeça veio, não temos tempo pra isso hoje, não posso. Aí eu falei, vamos descer. Ele falou assim, o Theo também. Falei, Theo, vem, vamos descer. O Theo já sabe? Tá bom. Pegamos, descemos a bolsa do jeito que a gente tava, a gente entrou no elevador, desceu no elevador, saiu de dentro do prédio. E eu falei, agora vamos pra casa, como encenando que se a gente tivesse acabado de chegar. A gente não precisou ir até o carro, pelo menos, né? E aí ele deu uma olhada, eu falei, vamos lá no elevador. Aí ele foi na frente, como se nada tivesse acontecido. Apertou o botão do elevador, o elevador chegou. Isso que quando a gente saiu, eu já apertei pra ele subir, né? Pra quando a gente chegasse, ele tivesse que apertar o botão. Aí a gente entrou no elevador. Qual é o nosso andar mesmo? Ele apertou o número do nosso andar e a gente chegou em casa. Ele almoçou tranquilamente e a gente foi pra clínica. Eu levei alguns minutos a mais, mas se eu não tivesse feito isso, tem grandes chances de que isso teria virado uma crise muito maior. A gente não teria conseguido fazer ele almoçar. Eu não conseguiria ter feito ele ir pra clínica. Provavelmente ia atrapalhar o dia da terapia dele. Então, sabe, para algumas pessoas pode parecer muita bobeira isso, pode parecer que eu tô mimando, a vida inteira dele eu tentei fazer essas adaptações porque eu percebia que algumas coisas preveniam para que ele não ficasse tão mal. E é nessa hora que a gente é julgada de que tá mimando, tá fazendo à vontade, mas perceba qual é a dificuldade. Em um outro momento, se eu tivesse com mais tempo, eu poderia tentar adaptar.
Poderia tentar esticar um pouco mais a conversa com ele, mas para um pensamento rígido e com situações rotineiras assim, que a quebra dessas situações faz mal para a pessoa, essa atitude que eu tive, a meu ver, foi a melhor que eu podia ter feito. Ele passou a tarde perfeita lá na clínica, não teve situações assim por conta desse desconforto. A gente foi de carro, ele foi tranquilo, então era isso que eu queria mostrar, porque às vezes é muito fácil falar que a gente tem que interferir em certas atitudes, em certos comportamentos. Só que na realidade, na prática, no dia a dia principalmente, não é assim que as coisas funcionam. A gente tem sim que fazer algumas concessões, a gente tem sim que fazer algumas adaptações. E essas adaptações funcionaram para mim em todos esses 5, quase 6 anos dele, mesmo antes dele começar a ter as terapias. Isso também tem a ver com um pouco da questão da previsibilidade, sabe? O funcionamento da pessoa que é autista precisa de um pouco de previsibilidade. Quando essa previsibilidade é quebrada, isso gera um desconforto muito grande. Algumas pessoas que eu tenho contato hoje, autistas adultos, também relatam que certas quebras de rotina chegam a dar dor física na pessoa. Então, para quem não sente isso, é difícil de você mensurar, né? O quanto é importante seguir uma rotina, ter uma previsibilidade, saber o que vai acontecer depois. O quanto isso é importante, né? A gente precisa pensar mais sobre essas coisas. E são esses exemplos que eu quero começar a trazer aqui agora. Então deixa aqui seu comentário se você se identifica com alguma dessas situações. Manda esse vídeo para quem você sabe que passa por situações complicadas com as crianças, que não sabe diferenciar a birra de uma crise autista. E manda para quem você acha que vai fazer alguma diferença esse vídeo. Mesmo se uma criança não é autista, muitas vezes esse tipo de abordagem vai fazer bem para ela. E com certeza faz bem para toda a família, porque a qualidade de vida interfere em toda a família, né? É isso. Se tiver alguma sugestão para o próximo vídeo, deixa aqui também nos comentários. Não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Beijo! Para assistir a mais vídeos, toque nas miniaturas da tela. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar um like pra gente. Até o próximo vídeo!